Olá, estamos de volta com mais um Universo Épico e olha, no programa de hoje vamos bater um papo gostoso sobre livro. Olha só quem já está aqui conectado com a gente, é o Paulo. Paulo, tudo bem? Tudo bem, estamos... Que ótimo poder falar sobre livros, né? Nesses novos tempos do Brasil aí, é tão importante a gente poder fazer isso que agradeço esse espaço aqui. Com certeza, muito legal, muito legal. Bom, e para começar, né, então fala pra gente aí, né, a sinopse de Cães da Amazônia. Bom, Cães da Amazônia é um livro que o objetivo desse livro é ser entretenimento, é uma história de ação, que é um gênero que eu sempre admirei desde criança. Claro que, como todo gaúcho, a gente nasce lendo Érico Veríssimo, né? E vai ficando naqueles romances e tudo. Mas eu sempre gostei do gênero de ação. Gostava de ação de ver ação no cinema também. E aí acabei indo para o lado do cinema na minha vida profissional. E para fazer um filme de ação é um negócio no Brasil muito difícil, tanto que se faz pouquíssimo, por causa do orçamento. E, graças a Deus, o livro não tem orçamento. O livro você pode inventar o que quiser, o cara corre em cima de uma casa, se joga em cima de um caminhão, explode, não sei o quê. O livro é o único lugar onde o criador é livre para poder criar o que vem na sua cabeça. E eu estava esperando uma oportunidade de ter essa liberdade que eu não tenho no cinema. E hoje em dia, mais ainda, eu já começo a escrever um roteiro pensando em quantas diárias, quanto vai custar e tudo. E aí essa liberdade eu exercitei ao máximo no Cães da Amazônia, que é uma história de ação de um cara que é um gênero, que é o Father Revenge, que é vingança de pai, que é um cara com 60 e poucos anos, que foi um guarda-costa, motorista guarda-costa em São Paulo, de uma família muito rica, e foi preparado ao longo de 30 anos para ser um excelente guarda-costa. E ele só tem uma filha, a mulher foi morta num assalto de um semáforo. Ele só tem uma filha, essa filha fica adulta, se forma em biologia e vai trabalhar numa ONG na Amazônia. E ele fica sozinho em São Paulo, já meio deprê, e é demitido porque muda a diretoria da empresa. Então o cara foi descartado em todos os sentidos. Nesse momento acontece o sequestro da filha dele na Amazônia por um bando de madeireiros que estavam fazendo... Aí entra a realidade, né? Aquele carregamento de IP que foi apreendido nos Estados Unidos, aparentemente legal, porque tinha nota, tinha tudo frio, né? Suborno, que é uma coisa muito comum das autoridades na Amazônia, infelizmente, que é essa coisa de fazer contrabando com aparência de legalidade. E esse cara vai atrás dessa filha e começa, então, a gente vai descobrindo mais sobre esse universo amazônico e mais sobre esse cara e a busca da filha. O resto é o clássico do gênero. Muito legal, muito interessante. E, Paulo, quando você escreveu, né, Cães da Amazônia, você já deixou ali fácil, um roteiro fácil, talvez para o audiovisual, para o cinema, ou tá mais para um Missão Impossível? Olha, cara, pelos orçamentos que estão atualmente, eu acho que está mais para Missão Impossível. É bom a galera ler o livro mesmo, que o filme pode sair, né? Pode sair, mas é que é um filme muito caro, muito fora do... Por exemplo, o meu próximo livro que eu vou lançar pela Citadel, que chama-se Invisível, já é um livro que vai ser filme. Mas aí a gente já sabe, porque a história é uma história mais intimista, tá, que é possível. Mas o Cães da Amazônia, eu sugiro que as pessoas leiam, imaginem e criem seu próprio filme na cabeça. E para o escritor, né, quais elementos, o que utilizar, né, para passar essa adrenalina para o público, para o leitor? É o ritmo, com certeza é o ritmo. Eu faço e consegui no livro um ritmo cinematográfico, ou seja, as coisas vão acontecendo encadeadas uma na outra, uma na outra, uma na outra, e eu fico pensando, a minha mãe, que tem 92 anos, esses dias me disse, eu comecei a ler esse teu livro para ler algumas páginas e ficava esperando um ponto para ir tomar um café, aí eu esperei mais um ponto e já era almoço, e aí as coisas são muito encadeadas, e isso vem também da minha experiência com o roteiro, porque o roteiro é uma peça matemática hoje em dia, né? A criatividade se encaixa na matemática
do roteiro, da estrutura do roteiro. E eu trouxe um pouco disso para o livro também, da gente, e eu acho que funcionou, assim, das pessoas ficarem grudadas naquela história. Isso tem muito no o Torto Arado, que é o grande sucesso do Brasil hoje. Eu admiro muito também, ele tem uma linguagem disso. Tem muitos livros, né? Pô, vamos lá, pegar antigo Poderoso Chefão. Quem pega o Poderoso Chefão, o livro, não larga mais, entende? Então essa experiência de mesclar um pouco a experiência audiovisual com a literatura, que é meu primeiro, estou curtindo muito. E todo esse entretenimento, essa diversão, né? Você colocou elementos ali, né, de reflexão, né, de crítica, né, porque a gente vai discutir, se passa no cenário da Amazônia, né, e vai discutir também ali o desmatamento, madeireiras ilegais, é isso. O cenário da Amazônia, ele é um prato cheio para a dramaturgia, né? O mundo todo acha muito estranho a gente usar tão pouco. Uma das coisas que eu entendo é que todo mundo que filma na Amazônia passa um perrengue complexo, porque não é fácil filmar lá em termos de clima, de dificuldade de transporte. Cada deslocamento é 50 quilômetros, né, por rio, mas volto a dizer, no livro não tem esse tipo de problemas. Então eu consegui abordar de uma forma que mistura muito a realidade. Quando entra na parte criminosa do que acontece na Amazônia com os indígenas e tudo, cai muito na realidade. Tanto que o meu ponto de partida foi esse carregamento de madeira ilegal de IP que foi para os Estados Unidos. Então eu comecei daí a pensar em criar uma história de ficção, porque eu não sou um pesquisador, não sou documentarista, então eu só sei fazer ficção. Então eu criei uma ficção em cima disso. Eu normalmente, todas as minhas histórias partem de uma notícia de jornal ou de alguma coisa, assim, entende? Então, no caso da Amazônia, partiu dessa notícia da madeira ilegal. A vida real já é o suficiente para inspiração? Cara, a vida real às vezes suplanta a possibilidade de inspiração. Eu fico pensando, tem cada coisa que acontece, que eu digo, se eu escrevesse isso originalmente sem ter acontecido, as pessoas iam dizer que era... Não, isso é um mau roteiro, uma má história. E a vida real, ela é muito surpreendente, muito surpreendente. E às vezes a gente dá uma de mãe de Ná também, assim, né? Tipo, escreve uma coisa e essa coisa acontece dali a um ano. E aí as pessoas olham. Eu tive um caso numa série que eu fiz, Chuteira Preta, que tá na Amazon, que o pessoal chegou ao cúmulo de me ligar de um jornal perguntando, na época que deu aquele problema do Neymar lá na França, com a menina e coisa, dizendo como é que eu tinha informação. Só que a série tinha estreado quase um ano antes. Eu comecei a rir, digo, só se eu fosse mãe de Nana, porque eu tinha isso na série, mas nunca imaginei que isso fosse acontecer daquela forma, tão parecido no que aconteceu na vida real. Essas coisas são as sincronicidades que estão por aí, né? A gente, como diz o Titãs, né? As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que as ideias estão... É muito louco quem cria, porque às vezes você está com uma ideia a tempo. Eu sempre digo, teve uma ideia, vai rápido. Escreve rápido, te vira rápido, porque alguém vai ter. E é impressionante como isso acontece, assim, Por isso que o bom do Cães da Amazônia é que ele já parte de um gênero que existe. Você já viu o Taken lá, do Liam Neeson, já viu o Charles Bronson, que são sempre esse gênero de um pai em busca de um filho ou de uma filha. Agora, como contar e qual é o ambiente que está a habilidade e o barato de cada um fazer o seu. Eu fiz o meu agora. Se a gente fosse pegar um casting, né? Já teria na sua mente um casting? Cara, isso é complexo, porque eu comecei... Eu tenho 2 atores muito amigos que os 2 querem fazer o personagem do Antônio. Então, agora virou uma brincadeira que eu estou fazendo uma disputa, só que uma disputa que não existe, porque eu não tenho a menor ideia que isso vire filme. Mas por isso que eu não vou dizer os nomes dos atores. Mas é um ator por volta de 60 anos que esteja muito inteiro, que convença que ele possa ser ou que aparente 60 anos, que ele possa fazer todas essas ações que o filme propõe, que o livro propõe, que o filme, se for feito, vai propor.
Muito legal. Agora, Paulo, você que é uma pessoa experiente, tanto no audiovisual, com a escrita, né? Às vezes, o pessoal de casa tem uma ideia lá, tá engavetada, quer tirar essa ideia da gaveta, né? Mas você, com tanta experiência, tem desafios ainda para escrever uma história, um bloqueio criativo, né? Às vezes o pessoal se compara, né, do início para alguém que já tem ali um certo tempo de carreira, né? E quem mesmo já tem um certo tempo de carreira ainda enfrenta algumas dificuldades? Cara, o bloqueio criativo é um negócio que eu brinco muito com isso, porque todo bloqueio criativo, na minha opinião, mas é uma experiência minha, ele acaba quando você senta numa cadeira na frente do computador, porque alguma coisa você vai escrever, mesmo que não seja bom. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é assim, ó, não deixem guardado, não fiquem esperando e aprendam. Essa é uma frase que não é minha, mas aprendam que em algum momento tem que botar um ponto final. Porque as pessoas ficam se protegendo de ter que se expor, porque, na verdade, quando você lança um livro, um filme, qualquer coisa, é uma exposição, né? Porque vai ter, sei lá, X mil pessoas que vão dizer, eu achei isso, eu achei aquilo, e tem que ter estrutura para isso, porque a gente, eu já tive momentos maravilhosos na minha carreira de prêmios, de coisa, mas já tive coisas assim de abrir uma revista no avião e começar a ver uma crítica e querer sumir no banco, imaginando que as pessoas estão lendo a mesma coisa, tanto pau que tinha levado num filme. Então, é preciso duas coisas, na minha opinião. Não existe bloqueio criativo, existe sentar na frente do computador e escrever. E a segunda coisa é estar disposto a se expor, ou seja, a ir para a janela, porque não é fácil. A gente, cada vez mais, ainda mais hoje com a internet, com os haters que já nascem odiando tudo, a gente tem que aprender a conviver com isso, mas é o que eu aconselho para a pessoa, isso, não deixa guardado. E não fica esperando que um dia vai virar a obra-prima. Talvez a obra-prima já esteja ali, talvez nunca chegue. Você está satisfeito com o que você entregou? Mudaria alguma coisa? Eu parto do princípio sempre disso, assim, não, se é bom, se é ruim, não cabe a mim. Mas tudo que eu entrego, principalmente quando eu entreguei para a editora, tá como eu gostaria que fosse. O resto, aí o julgamento de qualidade não pertence a mim. Então, agora, se eu não estiver satisfeito, aí eu estou dando um tiro no meu pé, né? Imagina eu largando uma coisa, se desculpando. Olha, gente, mas não é bem assim. Não, a história que eu queria contar de ação com esse gênero envolvendo a Amazônia tá ali. E acho que é uma leitura que flui muito bem pro leitor. Então, era o que eu queria. Agora, o resto pertence a quem lê. E é uma história única. É uma história única. É uma história única que se passa num período começa com ele iniciando a carreira de guarda-costa / motorista. É que isso é muito louco, que no Brasil a gente parece meio surreal, mas não é. Em São Paulo é muito comum. Motorista que é treinado, que busca os netos, os filhos na escola, que tem treinamento anti-sequestro, de direção, inclusive de andar armado. Então, é um universo de poucos, mas muito real no Brasil, principalmente nas grandes cidades. E aí começa a história com ele entrando nesse trabalho e já pula depois para a filha. Algumas coisas dele falta, porque ele é um pai ausente. Ele está sempre longe, ele nunca está no dia do... Porque a dedicação desses caras é 24 horas, assim, parece o fotógrafo do presidente agora, do Lula lá, que aquele cara não deve ter vida pessoal, né? Porque ele tem todas as imagens ultimamente, o cara tá trabalhando, né? Então é mais ou menos isso, o cara fica à disposição o dia inteiro, e aí ele falta o aniversário da filha, ele nunca tá no aniversário da filha, com 5, 6, 7, 10 anos, ele fica ausente com a própria esposa, que sente muita falta dele, até que acontece uma tragédia com a esposa. Isso não é spoiler, porque é logo no início, e aí começa ele já na idade que a história acontece e os desdobramentos, mas
aquela coisa, o que eu fiz da minha vida. É mais ou menos isso. Eu quero, e de certa forma, o livro aborda também essa questão da exclusão, do etarismo, né? Que o cara tá a mil. Eu sempre digo que a vantagem de escrever e fazer o que eu faço é que eu não posso ser demitido. Eu posso estar escrevendo mal, mas ninguém vai me demitir. Então, eu espero estar com 80, 90 anos escrevendo ainda, né? Como grande parte dos escritores chegam nessa idade escrevendo. Dirigindo já não sei, porque o cara tem que ter uma resistência física que cada vez mais eu sinto que não é fácil. Mas escrevendo, sim. Então, é isso. O livro fala um pouco sobre isso também. A pessoa que, teoricamente, perde a validade e ela está com todo o gás, ela tem tudo para colaborar na sociedade e é considerado velho e é excluído. Tenho certeza que após essa introdução, né, da história, o pessoal ficou curioso. Como é que faz para embarcar nessa leitura, nessa aventura? Bom, o livro ele está eu não sei, mas assim, todas as livrarias que eu já fui em São Paulo, esses dias mandaram de Minas, ele está nas livrarias. Está no aeroporto, já vi em todos os aeroportos, e está à venda nos sites, né? Que está pelo que eu vi, está na Amazon, está na Mercado Livre, no Magazine Luiza. Então, hoje a galera prefere, né? Muita gente prefere pedir em casa e tá lá o livro físico, tá? Mas compre o físico para ter um cheirinho de papel, de livro mesmo. Eu sempre acho importante. Mesmo que isso cause alguma rinite de vez em quando na pessoa, mas o cheirinho do papel é fundamental. Então, se as pessoas quiserem entrar nessa história, ele está disponível facilmente de chegar na casa dos leitores. Agora, Paulo, para acompanhar o seu trabalho, tanto na literatura quanto no cinema, não tem como, não é? Por que não tem como? Ué, cadê as redes sociais? Mas aí tem, por exemplo, eu tô com um filme agora que é lançamento da Paris Filmes, que eu acabei de rodar, que chama assim, Ainda Somos os Mesmos, se passa no Chile, em 1973. O filme vai ser lançado no segundo semestre, é a Paris Filmes que faz o lançamento e as redes sociais e tudo. O livro eu tenho uma bela editora, agradeço aqui a Citadel, que faz todo esse trabalho de divulgação de tudo. Cada vez mais eu fui percebendo que eu não preciso estar nas redes sociais. Porque tem alguém que faz esse trabalho primeiro que faz muito melhor que eu, porque eu sou uma negação nisso. Se eu tivesse, eu seria sei lá, ia estar com 100 seguidores. Então eu prefiro dedicar meu tempo para escrever e cada um fazer o seu. Ou seja, eu não sou um comunicador, eu não tenho o talento para a rede social. Então, quem não tem o talento é melhor não se meter. Então, eu fico usando meu talento porque eu acho que eu tenho talento, que é escrever, criar histórias, e deixo que a editora e a distribuidora, a produtora, façam o seu trabalho de divulgação. Mas com certeza o público de casa vai acompanhar você no cinema, vai acompanhar nas livrarias. Paulo, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico e separar um tempinho na sua agenda para bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço e estou à disposição aí. Ao longo do ano temos 2 longas para lançar. Estou começando a rodar um agora que é com a Júlia Benite, a menininha que fez a Mônica, já adolescente agora, fazendo uma história, chama-se, o nome do filme é Chama Bebel. Esse deve ser lançado lá por julho, e segundo semestre tem o Ainda Somos os Mesmos, com Edson Celular e Carol Castro, que é um filme que virou muito atual. Aí entra o que você falou da realidade. A realidade mudou o final do filme, porque a história é sobre a democracia. Então veja que a realidade às vezes nos ajuda também, né? Traz uma atualidade para um filme de 73, se passa em 73, que eu não imaginava. E o Cães da Amazônia sempre vai ser atual, porque a questão da Amazônia eu espero que melhore agora, mas não vai ser fácil. Ali é uma região complexa, tem a questão da biopirataria, que é outro tema que eu quero abordar também na Amazônia. Enfim, assunto não falta nesse nosso país aqui, né? Com certeza. Eu já vou deixar o convite feito aqui pro seu retorno. Vamos falar de filme? Combinado. Vamos falar de filme quando você quiser, é só me chamar. Combinado. Valeu, Paulo. Um abraço. Valeu, obrigado, gente. Valeu. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais.
Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico. Agora, o nosso bate-papo é com ela, a Valéria, que já está aqui comigo. Valéria, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Valéria, a gente vai falar sobre o seu livro, né, a sua obra, Rasgando o Pano. Rasgando o Pano. Então conta pra gente, né, do que se trata a sua história? Rasgando o Pano é uma ficção histórica. Que se passa entre 1938 e 1945. A história envolve dois personagens principais, que são a Isa e o Otávio. A Isa é uma mocinha, quando começa a história, que estuda num colégio de elite de São Paulo. Ela é filha de fazendeiros de café, embora já foi depois da queda do café em 29, mas ainda sobrou muito dinheiro. E o Otávio é um filho de imigrantes italianos, são pobres, diríamos que são pobres. Mas ele é estudante de Direito na faculdade aqui de São Paulo, a São Francisco, e ele se envolve bastante com política, corrupção, como sempre ocorria com os estudantes, né? Normalmente tudo começava nas faculdades. E no desenrolar da história, eu vou levando o romance deles, dos dois, junto com o panorama político da época, né? Que vivíamos a era Getúlio Vargas, já estávamos no Estado Novo, né? Vargas já estava no poder desde 1930, mas quando a história começa em 38 já era o Estado Novo. E depois vai acontecer a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e o Otávio, por motivos que eu não vou contar para não dar spoiler, ele acaba sendo convocado. Então os dois vão ter que passar pela guerra, porque os brasileiros estiveram lá na Itália lutando ao lado dos aliados. Agora, Valéria, por que você escolheu, né, falar sobre a década de 30, 40, escolheu esse cenário? Quais foram as suas inspirações? Eu gosto muito, sempre gostei de histórias de Segunda Guerra Mundial, né? Assistia muitos filmes, lia livros, devorei livros dessa fase, mas eu percebi que os livros e também filmes, séries, nunca falam de brasileiros na guerra, não contam a nossa participação numa ficção, né? Existem vários livros de pracinhas, inclusive, ou de filhos de pracinhas, que eram os soldados brasileiros, mas não são ficções, são biografias, né? Então, eu gostei dessa... eu achei que eu poderia contribuir colocando numa ficção, no meio de um romance, essa ida dos brasileiros para a guerra, e contei também um pouquinho, né? Agora, a minha inspiração principal foi meu pai. Meu pai, ele chegou em São Paulo em 1945, a guerra estava acabando, e ele pegou ainda um finzinho, né, daquele momento histórico, conheceu alguns pracinhas, e ele me contava muito. Ele me contava como eram as coisas naquela época, como era o namoro com a minha mãe, como era a cidade de São Paulo, e eu gostava demais disso, então eu aproveitei muito tudo que ele me contou. Então você teria usado seu pai ali como fonte, né, de pesquisa e pesquisou também além. Ah, muito, claro, muito. Eu li muitos livros, principalmente da época, né? Livros antigos, biografias do Getúlio Vargas, para entender o momento histórico, né? Que eu não vivi naquele momento, então eu fui mais a fundo. E li muitos livros também que contavam histórias do dia a dia das pessoas, sabe?
Foi uma pesquisa muito gostosa de fazer, muito mesmo. Um trabalho de quanto tempo, desde que você iniciou o livro até, né, ele chegar hoje prontinho? Olha, foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu cheguei a escrever a história, quase publiquei no final do ano retrasado, mas eu percebi que ainda não estava bom. Eu mandei para uma leitura crítica, a leitura crítica apresentou diversas questões, e aí eu reescrevi e cheguei nesse livro que está aí agora, que eu gosto muito dele, acredito que ele pode contribuir muito para a literatura brasileira, eu acho. Já que você tocou no assunto de leitura crítica, né? Como é que você lida e como é que está o retorno do público, dos leitores? O retorno é muito bom. Só que as pessoas acho que têm um pouco de receio de fazer uma crítica ruim, né? Então, na Amazon, por exemplo, os que avaliam bem, explicam por que avaliaram bem, os que dão 5 estrelas. Agora, poucos, né, acho que 1 ou 2 colocaram menos estrelas do que 5, né? Mas aí não explicam, então eu fico um pouco assim, sem saber do que a pessoa não gostou. Mas eu acredito que isso com o tempo vai mudando conforme as pessoas vão lendo o livro. E é um trabalho, né? É uma história que você pretende continuar ou não? Fecha a história nesse livro, rasgando o pano, termina, né, nesse volume, ou você pretende trazer uma trilogia, uma série? Não sei se trilogia, mas eu deixei uma abertura para continuar, sim. Eu deixei essa possibilidade. Eu acredito que as pessoas vão querer saber como continua essa história. Então, eu tenho sim a ideia de continuar. Ô Valéria, conta pra gente, né? Por que é que o pessoal de casa tem que ler Rasgando o Pano? Olha, pessoal de casa, leiam porque é uma forma de entender o que aconteceu naquela época, né? Que os nossos pais e avós viveram. É uma forma de entender, só que ao mesmo tempo se divertindo, né? No meio de um romance gostoso de ler, fluido. Então é diversão e história do Brasil ao mesmo tempo. Como é que faz para encontrar a Valéria? Tem rede social, encontrar o livro? Sim. O livro vocês podem encontrar na Amazon, ele está sendo vendido o físico e o digital na Amazon. E também no Mercado Livre. No Mercado Livre ele está sendo vendido só o físico, claro. E nas minhas redes sociais eu tenho o TikTok, o Facebook e o Instagram. No Instagram eu sou Valéria Leme, com W. Meu nome é com W. Valéria Leme. E no Facebook é Valéria O. Leme. Porque eu tenho esse O aí de Oliveira. Ô Valéria, e Valéria, o pessoal de casa, né, deve estar curioso, porque assim, escritor não para, né? Então, além de Rasgando o Pano, já tem projetos novos borbulhando aí na cabeça, coisas novas para trazer? Sim, tem. Eu estou bolando já a continuação do Rasgando o Pano. E eu espero que dessa vez eu consiga concluir em 1 ano, não 1 ano e meio. Então, eu espero publicar no final desse ano. Agora, me sigam no Instagram, porque lá eu falo muita coisa. Falo muito de literatura, falo de Rasgando o Pano, falo daquela época, mostro muitas curiosidades daquele momento, principalmente em São Paulo, né? Mas eu falo também dessa região aí de vocês, de Campinas, porque os muitos pracinhas brasileiros, né? Soldados, foram de Campinas para Caçapava. Em Caçapava eles foram reunidos para um treinamento e depois foram para o Rio de Janeiro para o treinamento final. Bem lembrado, Campinas tem uma rica história, né, envolvendo os pracinhas. Sim, muitos foram de Campinas.
Valéria, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico, em dividir a sua história com a gente. Eu é que agradeço, porque eu fiquei muito feliz em participar. Ó, lançou coisa nova, volta aqui para compartilhar, combinado? Combinadíssimo. Valeu, um beijo e sucesso. Um beijo, obrigada. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!